Boa noite, quinta-feira, 18 de junho, às 19 horas. Do meu lado aqui é a Elisângela, nossa intérprete de Libras. Adianto, é uma live bastante rápida, né? Curta, mas tem assuntos aqui bastante palpitantes. Primeiro aqui é a questão da operação de hoje, sobre a prisão do Queiroz. Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandato de prisão contra ele. Né? E foi feita uma prisão espetaculosa. A gente já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistido pelo advogado e a justiça aí siga o seu caminho. Mas parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da terra. Mas que a justiça, eu digo, siga o teu caminho. Repito, não estava foragido e não tinha nenhum mandado de prisão contra ele. Né? E tranquilamente, se tivessem pedido ao advogado, creio eu, acredito, o comparecimento dele a qualquer local, ele teria comparecido. E por que estava ali naquela região de São Paulo? Que é perto do hospital onde faz tratamento de câncer. Então esse é o quadro. Da minha parte está encerrado aí o caso Queiroz. A outra coisa importante, um fake news, né, mais um, o G1 desde manhã, uma operação de busca e apreensão na casa de uma funcionária do meu filho, o deputado Flávio Bolsonaro, estariam fazendo uma busca e apreensão numa casa minha em Bento Ribeiro. A imprensa dizia, né, o G1 dizia, e toda a imprensa quase replicou isso aí. Que essa casa constava no imposto de renda. Sim, na Rua Divisória 30, casa 15, consta no imposto de renda, e eu tenho quase 30 anos essa casa lá em Bento Ribeiro. E, obviamente, ao propagar essa notícia por várias horas, até que foi desmentido um pequeno rodapé ali do jornal, me vinculando ao caso Queiroz. Então, a má-fé da imprensa, nesse caso. Lamento, mas é praxe, né, da grande mídia divulgar notícias nesse sentido. E também dizia que eu fui avisado de manhã pelo sistema de inteligência particular meu, tá? Como se diz, ao meu sentido particular que eu tenho falado, amigos que eu tenho pelo Brasil todo que trocam informações comigo, mais variados assuntos, em especial os que interessam para o nosso Brasil. Então, 2 fake news. A minha casa em Bento Ribeiro que está fechada, tem uma pessoa que toma conta lá, limpa, sai, etc. De vez em quando dorme, deve dormir lá também. Não foi a minha casa que sofreu aí busca e apreensão por parte da Polícia Civil do Rio e Ministério Público Estadual. Não tem nada de federal, eu não respondo, pelo que eu sei, nenhum filho meu responde qualquer processo na Justiça Federal ou perante a Polícia Federal. Mais uma coisa? Vamos lá? Lançamos, dia de ontem, o Plano Safra 2020 e 2021. Qualquer país do mundo, né, tem como objetivo permanente a sua segurança alimentar. Que num país, muita coisa que falte, você tem como contornar. Agora, quando falta comida, complica a situação. Então, o mundo todo, todos os países do mundo, buscam a sua garantia alimentar, vamos assim dizer. E o Brasil produz alimentos para aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Então, nós somos um gigante na exportação de alimentos para o mundo. E o mundo todo quer diversificar os países que buscam alimentos. Assim foi a nossa ida na região do mundo árabe, a região de Japão, Coreia do Sul, outros países também que visitamos. Né? Todos os países querem negócio conosco, né? E nós somos uma potência na questão aí dos commodities, o agronegócio em especial. E a Tereza Cristina, nossa ministra, é uma gigante nessa área. São acordos muito bons que firmamos no passado e, obviamente, o interesse também da economia em investir no agronegócio nosso é muito grande, porque tem um retorno praticamente garantido, porque o mundo não deixa de se alimentar. E o mundo cresce aproximadamente por ano mais
60 milhões de habitantes. Então é sempre uma busca crescente de alimentos. Se eu não me engano, o mundo está chegando na casa dos 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões. Então, em um espaço de mais ou menos 15 anos, o mundo tem crescido na razão de 1 bilhão de habitantes. Então é um número assustador, tá certo? E a indústria de alimentos, né, a agropecuária visada no mundo todo. Tá? E no meu pronunciamento de ontem, até eu apanhei da imprensa, né, tudo que se fala de passado como se diz aqui, não é democrático. Então eu citei que a nossa agricultura cresceu e muito a partir de 72, quando foi criada a Embrapa. Eu falei, né, cometi o erro grave, que falei que o presidente em 72 era Emílio Garrastazu Médici. Tá? Assim como um tempo atrás, eu falei da Zona Franca de Manaus, foi criado um governo Castelo Branco. E também o nosso mar territorial, que passou de 12 milhas para 200 milhas, se eu não me engano, nos anos 70, no governo Emílio Garrastazu Médici. Então, quando se fala em período militar, sempre tem crítica. Você tem que falar as coisas que não foram muito boas que aconteceram nesse período, que em qualquer regime acontece coisas que não são boas. Tá? Agora, parece que você tem que esconder as coisas boas. Eu não escondo, eu falo com naturalidade, isso é história, nada mais do que história, e vem a crítica. Então, parabéns ao governo se eu não me engano, meu Deus, eu esqueci o nome do ministro da Agricultura, na época fugiu o nome dele aqui, depois veio o Alisson Paulinelli, tá? Mas que teve essa ideia de criar a Embrapa e mais ainda mandar jovens da cidade e do campo para estudar a agricultura fora do Brasil. Aprenderam muito, voltaram para cá e superaram os seus mestres. E tanto é que o Brasil vem ano após ano batendo recorde na sua produção agrícola. E mais ainda, dizer que o homem do campo não ficou em casa. Esse vai para casa, você viu o pessoal das cidades, que todos nós sabemos, né? Se as cidades um dia morrerem, tá? E o campo sobreviverem, o pessoal do campo sobreviver, as cidades ressurgirão. Agora o contrário, né? Se o campo morrer e deixar a cidade viva apenas, essa vai morrer também. Então, o homem do campo e a mulher também não deixaram de produzir, trabalharam. A questão do vírus não chegou com essa magnitude como chegou em alguns grandes centros do Brasil. Nós lamentamos as mortes, sim. Desde o começo lá atrás eu vinha dizendo que tínhamos que nos preocupar com a vida, sim, combater o vírus, mas não poderíamos esquecer a questão da economia. E nós sabemos do problema que temos agora nos grandes centros urbanos, com o desemprego, que cresceu aí, está batendo na porta de todo mundo, as consequências do desemprego. E esse desemprego só não é maior porque o nosso governo fez várias medidas de proteção, em especial aos pequenos e microempresários, garantindo, então, parte do pagamento desses trabalhadores nessa empresa para ele continuar assim empregado. Certo? Bem como outras medidas também. Nós descobrimos aqui que nós chamamos de invisíveis. Aquelas pessoas que ninguém sabia que existiam. Num primeiro momento, tínhamos 38 milhões de informais. E descobrimos que esse número de informais, ou chamamos de invisíveis, está na casa de 50 milhões de pessoas, um número enorme. Tá? Nós aqui, a cada pagamento emergencial, que varia de R$600 reais ou R$1.200, que algumas categorias têm direito ao dobro, equivale para o Brasil gasta, né? Você gasta, você que paga imposto, não sou eu, somos nós todos, aproximadamente 50 bilhões de reais por mês. Então, cada pagamento do auxílio emergencial são 50 bilhões de reais que nós gastamos. Vale lembrar que em um ano de Bolsa Família está na casa de 35 bilhões. Então, as 13 prestações, né, do Bolsa Família são menores que uma só prestação, um mês, do auxílio emergencial. Então, foi paga a primeira parcela, paga a segunda parcela, né, e tem a terceira parcela ainda.
Muitos já reclamam do calendário. Nós gostaríamos que tudo pudesse ser bastante ágil, né? Mas não podemos esquecer um número enorme de pessoas, 50 milhões de pessoas, e tem alguns outros milhões de pessoas que estão em análise. Uns têm direito, outros não têm. E essa análise é feita praticamente de forma manual. Tá? Então estamos trabalhando nesse sentido. Eu vejo muita gente criticar aí, servidores públicos. Lembra que o pessoal da Caixa Econômica ainda trabalha de segunda a sábado na busca desses pagamentos, que são justos, né? E nós queremos ajudar, sim, essas pessoas que já enfrentavam dificuldades na informalidade, e agora os R$ 600 ajuda, dá para fazer uma compra do mês, sei disso, a pessoa não vai se alimentar muito bem com o que vai comprar, porque o dinheiro é curto, tá certo? Mas ajuda até que não venhamos a ter problemas sociais no Brasil. Agora isso nós precisamos da colaboração de todo mundo, né? Para que essa terceira parcela se pague, né? Não vai ter problema, está garantido. Pretendemos ter a quarta e a quinta parcela também. Alguns acham que tem que ser de R$ 600. Tudo bem, tá? Mas o nosso endividamento está enorme, né? O dia de ontem nós baixamos a taxa Selic. Nós não, né? O Banco Central, que eu fico sabendo só depois que acaba a reunião do Copom, foi para, se não me engano, 2,15%. Tá? Nunca se sonhava no Brasil ter uma taxa Selic com esse percentual. Eu lembro lá atrás, a Constituição de 88 fixou em, no máximo, 12% a taxa Selic. Depois, por emenda da Constituição, retirou-se isso fora e chegou-se em outros governos a 50%, 60% a taxa Selic. Dá para imaginar o tamanho do endividamento do Brasil em cima da taxa de juros, porque se costumava naquela época, né, combater aí a inflação, o aumento do dólar, simplesmente aumentando a taxa de juros, uma coisa quase que automática, né? E problemas tivemos. Repito aqui, não entendo quase nada da economia. A economia, apesar dos problemas que o mundo enfrenta, o Brasil também, vai indo muito bem sob a direção do Paulo Guedes, de Roberto Campos, do Banco Central, do Pedro na Caixa Econômica, do Rubem no Banco do Brasil. Tá? Fazemos o possível no tocante a isso, porque se a economia desajustar, todo mundo sofre. E quando se cria inflação, essa inflação atinge em especial os mais humildes. Então a questão dessas quarta e quinta parcela, eu vejo gente do parlamento com justiça disse, não, tem que ser mais duas parcelas de 600. Tudo bem, mas vai desequilibrar para o lado de cá. Se nós aqui desajustarmos a nossa economia, todo mundo vai pagar uma conta muito mais alta. Porque a gente apela para os senhores governadores e prefeitos que busquem aí uma abertura do comércio de forma racional, responsável, todo mundo tem a responsabilidade, mas o Brasil não aguenta mais o fique em casa. O homem do campo não ficou em casa. A nossa querida OMS, Organização Mundial de Saúde, fica o tempo todo num vai e vem, né? A máscara protege, não protege, a quarentena aí, fique todo mundo em casa, é bom, agora não é bom. A questão da hidroxicloroquina, não vamos mais sugerir, orientar, fazer pesquisas com hidroxicloroquina, depois volta atrás. Assintomático. Depois vem na questão dos assintomáticos, que raramente transmite o vírus, depois, 24 horas depois, mudou de ideia completamente. A nossa OMS está deixando muito a desejar nessa área. Fala tanto em foco, em ciência, o que, com todo respeito, que menos tem de ciência é a nossa OMS. Parece que não acerta nada, fica não vai e vem o tempo todo. Parece que alguém toma uma decisão, fala alguma coisa, de repente, alguém que manda lá, que parece que é isso, né? Olha, desmente isso aí que não está pegando bem para a gente. E assim está sendo feito. Deixo bem claro mais uma vez. O Supremo Tribunal Federal decidiu que prefeitos e governadores que deviam conduzir a política de combate ao vírus. Eu, como presidente da República, coube apenas o quê? Mandar dinheiro para estados e municípios. Praticamente quase nada além disso. Lamento a quantidade de mortes que estamos tendo.
A questão dos números deixa muita gente em dúvida ainda. Morreu de Covid-19 ou com Covid-19? Temos declarações de diretores de hospitais dizendo que 40% do que entrou lá no óbito lá como Covid-19, 40% não era de Covid-19. Isso é muito triste, porque os números, né, dessa forma, não traduzem muitas vezes políticas que os governadores e prefeitos têm que adotar na ponta da linha. Chegam muitas informações desencontradas, mudamos a forma de contar, de acertar essa tabela. Ninguém tentou maquiar números, como maldosamente uma grande rede de televisão aí anunciou, queremos maquiar números, esconder números. Ninguém quer esconder números, muito pelo contrário. Nós queremos mostrar os números reais, para você fazer um levantamento em tal estado, tal região, realmente o número de contaminados tem diminuído, o número de óbitos tem diminuído, então a pandemia passou por lá, já se contaminou aproximadamente 70% das pessoas, dificilmente alguém naquela região vai contrair o vírus, porque as pessoas que já conseguiram imunização não transmitem para outras. Tá? Esse é o trabalho do Eduardo Pazuello, lá no Ministério da Saúde. Mais uma coisa nessa área aqui. Agronegócio. Tá? Lembrar também que o agronegócio, esse plano safra, também tem uma parte considerável de recursos destinada à agricultura familiar, inclusive com a menor taxa de juros, que já teve notícia nessa área, de 2,75% a 4% para a agricultura familiar. Okay? O montante previsto para o plano safra desse ano é maior que do ano passado. A previsão também de batermos um recorde de produção de grãos no Brasil. Então está de parabéns aqui todo o pessoal do campo, em especial aqui a senhora Tereza Cristina, nossa ministra de Agricultura, lá desse estado aí, ao qual eu morei por 3 anos, Mato Grosso do Sul. Um abraço especial para minha querida Niuac. Sai um pouquinho da frente, só um pouquinho só aqui. Facebook, 83 mil pessoas. YouTube, 33 mil pessoas. Pingo nos Ida Jovem Pan, 90 mil pessoas. Como vai acabar um pouco mais cedo, eu peço ao pessoal aí que, quando acabar a gente, vai lá na Jovem Pan. Vamos lá, Augusto Nunes, Zé Maria, eu sempre esqueço o Fiuza, eu esqueço o outro nome Vitor também. Brau. Vitor Brau. Desculpa aí, Vitor Brau, desculpa aí, falta de familiaridade aí. Felipe Melo manda um abraço. Felipe Melo, tá assistindo, Felipe Melo? Felipe Melo, muito obrigado pelo abraço. Você estava ontem, que nós assinamos, vou falar aqui agora, a medida provisória do futebol. Tá? Tínhamos o time do Flamengo, a diretoria do Flamengo sempre entrava em contato conosco, queria mudar alguma coisa para salvar o futebol, porque os times pequenos, o Felipe Melo sabe muito disso aí, não tem como sobreviver, diferente do Palmeiras, do Felipe, do Flamengo, do Grêmio, do Inter, né? Vasco, tem tantos outros. Fica difícil, tem como sobreviver, tem uma maneira, tem uma renda extra, tem outros programas, outras fontes de renda. Agora, o time pequeno não tem. Então, nós assinamos ontem a medida provisória 984/2000, MP do futebol. O que acontece? Flexibiliza contrato dos clubes com jogadores de futebol durante a pandemia. Então, os contratos era permitido pela Lepelé de, no mínimo, 90 dias. E o Campeonato Carioca, por exemplo, pelo que eu sei, recomeça hoje, né? O Bangu e Flamengo. Flamengo e Bangu. Bangu e Flamengo. Tem que ver bem a questão de mando de campo, né? Bangu e Flamengo hoje era por até no mínimo 90 dias. E agora passou por no mínimo 30 dias. Então acaba em 30 dias. Então os times têm como fazer um contrato de 30 dias. Se fizer de 90, não teria como pagar mais 2 meses de salário, porque acabando o Campeonato Carioca, os campeonatos regionais, né? Mesmo de São Paulo, que é com toda certeza, um dos campeonatos com mais recursos, também tem dificuldade. Tá certo? Então isso aí vai permitir que os clubes contratem por até 30 dias entre jogadores. Tinha viu uma fotografia do Rio de Janeiro, não sei qual time que estava vendendo banana na feira. Tá certo? Então a gente vai permitir o pessoal fazer esse contrato e jogar um futebolzinho ali. Essa nova regra de contrato vale até 31 de dezembro. Tá certo? Onde vai durar então aquela que nós chamamos de estado de calamidade. Depois de 31 de dezembro, volta a valer o contrato em 90 dias.
se Deus quiser, dando tudo certo até lá, o pessoal tem que se reorganizar para o campeonato aí do ano que vem. Então estava aqui, o Felipe estava presente, botei um broche ali do Flamengo, o Felipe olhou meu torto para mim, que ele sabe que eu sou porco, né? Eu sou palmeirense, mas eu falei, olha, estou prestigiando o Flamengo, dado a diretoria que tem nos procurado para buscar solução para esse caso, juntamente o Marcelo aí, que é nosso secretário de esporte. E falei, Felipe, né? Estou com o próximo Flamengo aqui, mas se Deus quiser, estarei no Catar em dezembro para ver você levantar a taça de Palmeiras bicampeão mundial, ok? Vamos lá. Uma coisa importante na medida provisória, por isso que eu falei Bangu e Flamengo, e não Flamengo e Bangu. Por quê? Porque nessa MP, ela diz que pertence ao clube mandante o direito de arena. Ou seja, hoje o Bangu manda na imagem do Flamengo. O Bangu diz qual televisão, outra mídia social qualquer que vai transmitir o jogo. O Flamengo não apita. Aqui apita é o Bangu. Tá? Então esse direito de arena é muito importante porque há um conflito entre alguns clubes, né, no tocante a isso, e esse conflito deixa de existir. Então o mandante é que vai dizer aqui qual TV vai transmitir aquele jogo. Também serão distribuídos, né, por essa medida provisória em partes iguais aos atletas do espetáculo 5% da receita proveniente da exploração dos direitos desportivos audiovisuais. Então, se uma TV paga X, 5% de X vai de forma igual para os atletas ali de futebol. Com toda certeza, o jogo do Bangu, por exemplo, a gente entende, reconhece, é um time que tem dificuldade financeira, e os jogadores não é salário todo, que alguns acham que só porque joga futebol tem um salário muito bom. E nesse jogo com o Flamengo, com toda certeza, o Bangu vendendo bem essa direito de imagem, deu uma boa arrecadação, e 5% vai para os atletas de forma aí igual, equânime, né? Democrática. Então, isso é muito bem-vindo. Ontem também, para encerrar, eu postei uma matéria no Facebook, foi muito criticado. Né? O que acontece? O advogado-geral da União, ele emite pareceres, e uma vez aí esse parecer sendo publicado no Diário Oficial da União, passa a ter força de lei. E ficou aí no limbo, por ocasião da reforma da Previdência, os policiais federais, os policiais rodoviários federais, os policiais civis e a Polícia Penal, no tocante à paridade e integralidade. O pessoal me criticou, né? Eu esqueci a Polícia Militar. Deixo bem claro que a Polícia Militar tem esse direito. Então, eu não esqueci, é que tem esse direito. E outra coisa, não é eu esquecer, tá? É porque o parecer do advogado-geral da União não pode legislar. Ele interpreta a lei, julgados, súmulas, etc, etc, interpreta tudo e dá seu parecer. E ele é que decide ali com o seu parecer, não sou eu que decido. Tá? É o advogado-geral da União. Esse trabalho começou com, então, o advogado ali, o André Mendonça, e terminou com o José Levi. Então, nós assinamos, eu assino, né? Logicamente, o advogado-geral da União assinou também, que o trabalho foi dele, baseado na legislação. E, então, este pessoal, né, policial federal, policial rodoviário federal, policial civil e policial penal, ao se aposentar, vão ter integralidade e paridade, exemplo dos demais servidores. Então, quem me criticou, eu esqueci o policial militar, ele já tem esse direito. Mais alguma coisa aí? Não. Mais alguma coisa? Só foi isso. Pode ser? Pessoal, muito obrigado aí. Agradecer aqui a Jovem Pan, tá? Jovem Pan News, 23 mil, Pingo nos Is, 90 mil, YouTube nosso, 36 mil. Vê se tem mais gente aí, vê se tem mais gente para a gente prestigiar aí, porque Foco do Brasil, 12 mil. Então o pessoal que está acabando aqui agora, vá para uma dessas rádios aí, ou canais, e veja os comentários que teremos a seguir aí, tá ok? Muito obrigado a todos. Augusto Nunes, um abraço, muito obrigado pelo prestígio. Zé Maria, ajuda aí. Fiuza. Vitor Brau. Um abraço a todo mundo. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Até lá. São 3 agora.